Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lucas Crivellari aqui. Vamos continuar aí estudando o currículo paulista nesse ano de 2024. Essa é a parte 2 aí desse nosso estudo. Paramos aqui na introdução, o estado de São Paulo, números que impressionam. Lembrando, pessoal, que o currículo paulista é de 2019, ele não é uma legislação, ele é um documento normativo. Então, muitos dados aqui estão desatualizados, mas há muita coisa importante que é bom a gente guardar aí. Pode ser cobrado em concurso público e também em momentos que a gente estiver exercendo a função aí de docente. Vamos lá. O estado de São Paulo é dividido atualmente em 645 municípios, que ocupam um total de pouco mais de 248 mil quilômetros quadrados de território, o que representa apenas 2,9% da superfície terrestre brasileira. Então aqui temos um dado que continua do mesmo jeito, tá? Em 2024, temos ainda 645 municípios no estado de São Paulo e o tamanho do território ainda é o mesmo. No entanto, os municípios paulistas contam juntos com aproximadamente 45 milhões de habitantes, de acordo com as estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de março de 2019. Certamente, nós tivemos mudanças aí nesses números, né, pessoal? Porque essa contagem aí de 2019, estamos em 2024. Vou até pesquisar aqui como que tá esse número aí aproximado, né, nesse ano de 2024. Deixa eu ver aqui, ó. População de São Paulo, 2024. Bom, temos vários dados aqui, tá, colocados aí por fontes diferentes também, mas aumentamos cerca aí de 1 milhão de pessoas, tá? Então temos aí mais ou menos em torno de 46 milhões de pessoas, tá? Tem vários dados aqui, mas a estimativa é que não são aproximadamente 45 milhões como é em 2019, sim 46 milhões, tá? Tô já indo aqui atualizando os dados aí para vocês conforme a gente faz o estudo, porque também é legal aí essa informação. Esse montante corresponde a mais de 22% do total da população do nosso país. A porcentagem ainda está mais ou menos a mesma, né, pessoal? Não mudou muito. A população paulista é superior à de países como o Canadá, que em 2019 tinha quase 36 milhões de pessoas, né? O Peru, que tinha pouco mais de 31 milhões de pessoas, e Ucrânia, que está enfrentando guerra, né, nesse momento, e tinha, né, em 2019 quase 44 milhões aí de habitantes. E muito próxima a da Argentina, com 44 milhões 694.198 habitantes. Eram os dados aí de 2019. De acordo com o Atlas The World Factbook, da companhia Central Intelligence Agency, de 2018. Desculpem se o meu inglês não estiver muito calibrado, tá? Mas enfim, o estado de São Paulo, ele tem uma população do tamanho da Argentina. Ou seja, o estado de São Paulo e a Argentina, em questão de população, têm o mesmo tamanho, tá? Então essa é a importância aí do estado de São Paulo, não só para o Brasil, mas para toda a América, incluindo a do Norte, que é a América rica e a nossa irmã rica. A população paulista é uma das mais diversificadas e descende principalmente de africanos, indígenas, italianos, portugueses e de imigrantes de outras regiões do país. Isso aqui é importante, pessoal, porque
tanto no dia a dia escolar como muitas vezes em provas de concursos públicos, é cobrado até pedindo ali essa informação da BNCC sobre como é, né, a formação ali da população brasileira, do que a população brasileira é formada, de quais povos a população brasileira descende. E para a gente colocar isso de modo assertivo, atualmente em 2024, a gente tem que destacar que a população brasileira é formada por povos de origem africana, indígena e europeia, tá? Então, europeus, africanos e indígenas. Ainda não consideramos aí asiáticos. Tem muitos asiáticos no Brasil. Pode ser que no futuro venha entrar em lei isso. Pode surgir uma legislação colocando como matriz aí da população brasileira, além dos europeus, africanos e indígenas, os asiáticos. Aí eu não vou nem entrar naquele mérito, naquele estudo de que os indígenas descendem dos asiáticos. Não, estou falando dos asiáticos, né, mais modernos aí em relação aos povos indígenas que já estavam aqui quando os europeus chegaram. Tá? Modernos assim, no sentido povos asiáticos que vieram ao Brasil ali no começo da década, no começo do século XX, no começo ali dos anos de 1900, metade dos anos de 1900, a gente teve uma chegada forte aí de povos asiáticos, muito por conta da Segunda Guerra Mundial. No início dos anos 2000 também tivemos um boom aí de asiáticos chegando ao território brasileiro, mas por enquanto a matriz do povo brasileiro, ela é africana, indígena e europeia. E isso também acontece em São Paulo. Outras grandes correntes imigratórias, como a de árabes, alemães, espanhóis, japoneses e chineses, tiveram presença significativa na composição étnica e cultural da população do estado. Esses dados mostram quão diversa é a população paulista, assim como a enormidade do quantitativo de pessoas que habitam um espaço tão pequeno, quando comparado às dimensões continentais do país. Se a gente for pegar o território de São Paulo e comparar ele com o território brasileiro, é um pedaço pequeno, é um território pequeno, porém é o mais populoso e o que detém a maior economia do país. Na educação básica, as matrículas nas diferentes redes atingem o total de 7.433.331. Isso era em 2019. Possivelmente temos aí um número muito maior atualmente. Segundo dados coletados no cadastro de alunos em fevereiro, como eu disse, do ano de 2019. As tabelas 1 a 5 apresentam a distribuição dessas matrículas, permitindo mais acurada avaliação da dimensão das redes e da quantidade de crianças e estudantes atendidos. Tabela 1, distribuição das crianças e estudantes matriculados na educação básica. Então, em 2019, na rede privada, a gente tinha 699.954 estudantes. Na rede estadual, 3.241.473 estudantes. E na rede municipal, 3.491.994 estudantes, um total de 7.433.421. Vocês podem ver que a rede estadual e a rede municipal, né, considerando, obviamente, todos os municípios aí do estado de São Paulo, elas são muito próximas ali em números de alunos. E isso continua com números, obviamente, diferentes, mais amplos, porque já se passaram 5 anos desde a publicação aí do Currículo Paulista e desses números como estão aqui. Muito devido ao tamanho da cidade de São Paulo, da capital do estado, que é também
um estado. A gente pode considerar a capital do estado como um estado também ali. Ser prefeito da cidade de São Paulo é quase a mesma responsabilidade do que ser governador do estado. Tabela 2, distribuição das crianças matriculadas na educação infantil. Então, em 2019, na rede particular, a gente tinha 324.072 crianças, na rede estadual apenas 69 e na municipal 1.279.461. Isso, pessoal, é devido à questão de que gradualmente o Estado está deixando, eu acho que nem tem mais matrículas na educação infantil, tem que olhar certinho para ver se tem, se não tem, mas os estados, de modo geral, no Brasil, eles não têm a obrigação principal de manter a educação infantil e o ensino fundamental. Essa obrigação é principalmente ali por parte dos municípios. É claro que se os municípios não derem conta de manter, o Estado tem que interferir e fazer esse ensino acontecer. Mas o Estado tem que se preocupar principalmente com ensino médio. Nem fundamental ali anos finais é obrigação ali em primeiro momento do Estado. Só se não tiver como determinado município garantir isso. Tabela 3, distribuição dos estudantes matriculados no ensino fundamental anos iniciais. Particular, em 2019, tinha 91.068, estadual, 646.725 e municipal, 1.667.015. Tabela 4, distribuição dos estudantes matriculados no ensino fundamental anos finais. Em 2019, tínhamos 60.150 na particular. Na rede estadual, 1.390.583 e na rede municipal, 532.619 estudantes. Aí vamos aí para a última tabela, distribuição dos estudantes matriculados no ensino médio. Em 2019 eram 224.664 na particular, 1.204.096 na estadual e 12.899 nas redes aí municipais. Continuando, cabe destacar que os números representados nas tabelas anteriores não incluem aos estudantes matriculados na educação de jovens e adultos e na educação profissional, que também, pessoal, é um segmento aí da educação básica. Somadas essas matrículas, segundo o Censo Escolar de 2015, o total de estudantes matriculados em escolas no estado de São Paulo chega ao número de 10.051.652. Vamos ver quantos estudantes estão matriculados aí, o total de estudantes matriculados em escolas no estado de São Paulo. Vamos ver quanto que está agora em 2024. Total de estudantes matriculados no estado de São Paulo. Vamos ver se a gente acha aqui. A quantidade era 10 milhões. Aumentou bastante, viu, pessoal? Vamos ver aqui se esse número que eu tô vendo aqui bate. Porque tá muito diferente do que tá aí. São várias fontes aqui, pessoal. Tem fonte que tá me passando aqui, que eu tô observando aqui, que são... Tem fonte aqui que diz que são 35 milhões aí de matrículas. Depois eu vou ver certinho como que tá as fontes oficiais. Mas aumentou muito, obviamente, até porque esses dados eram antigos, né? Até aqui tá falando de 2015, né? O currículo é de 2019. Estamos em 2024, tá? Mas é importante a gente passar por isso aqui, porque ainda é um documento válido. É claro que os dados, os números aí não são considerados, mas o documento em si, ele ainda é válido, mesmo ele tendo aí sua publicação em 2019. Ele é um documento normativo. Tais dados ressaltam, por um lado, o desafio enfrentado pelo Estado de São Paulo para assegurar a educação de qualidade a todos os estudantes matriculados nas escolas paulistas. Por outro, a importância que o currículo paulista representa para a garantia de um patamar comum de aprendizagens.
uma breve retrospectiva das discussões curriculares no estado de São Paulo. Vamos lá. Com a Lei Federal número 5.692, de agosto de 1971, coube aos estados a formulação de propostas curriculares para orientar as escolas públicas e particulares de seu território quanto aos conteúdos a serem garantidos a todos os estudantes. No estado de São Paulo, como em todo o país, as discussões curriculares, a partir daquela década, além das preocupações com a aprendizagem dos estudantes, contemplaram aspectos mais abrangentes, como os políticos, os econômicos e os sociais, sob o ponto de vista pedagógico. O estudante passa a ser considerado como o sujeito do processo educacional. Olha aqui que interessante, ó. O estudante passa a ser considerado, deixa eu tentar grifar só essa parte, eu vou sublinhar. O estudante passa a ser considerado como o sujeito do processo educacional. Ó, deslocando-se o foco das atenções para a aprendizagem. Ó, foco das atenções para a aprendizagem. E não apenas para o ensino, como em períodos e legislações anteriores. Então, o foco não é mais só o ensino, e sim a aprendizagem. Não só passar o conteúdo, mas fazer com que os alunos realmente aprendam aquilo, usando mais ali da praticidade, da troca, do ensino-aprendizagem, né, da aprendizagem do aluno, mas também da aprendizagem do professor com o aluno. Enfim, questões que a gente já está habituado agora nesse ano de 2024. No início da década de 80, apesar de o currículo no Brasil se pautar nas diretrizes gerais estabelecidas pela Lei nº 5.692 de 71, as unidades federativas iniciaram discussões com vistas à elaboração e revisão dos seus currículos. O Estado de São Paulo, entre elas, contando com a participação de vários educadores. Em 1983, a implantação do ciclo básico, decreto número 21.833, de 21/12/83, representou uma das primeiras iniciativas para a reorganização do então ensino de primeiro grau, como era chamado aí, né, o ensino fundamental, com vistas a democratizar a oferta e imprimir qualidade ao ensino e à aprendizagem dos estudantes da primeira e da segunda série das escolas do Estado. Tinha dentre seus objetivos a redução dos altos índices de repetência e de evasão escolar dos estudantes em seu processo inicial de alfabetização. Essa reestruturação dá início a um processo de discussão curricular, que no ano de 85 resulta na elaboração de propostas curriculares para todos os componentes. A partir de 88, as propostas curriculares para o ensino do primeiro grau ganham nova inflexão. Destacam a necessidade de o professor apropriar-se também de conhecimentos pedagógicos sobre como os estudantes aprendem e o comprometimento com a democratização da gestão escolar. Pontos importantes, né, pessoal? Apropriar-se aqui, ó, também de conhecimentos pedagógicos sobre como os estudantes aprendem. Aqui estava começando a engatinhar essa questão de um atendimento ali individualizado ao aluno. Mesmo quando você tem uma sala ali com muitos estudantes, você procurar buscar a individualidade de cada aluno, ver o que cada aluno precisa para que ele se desenvolva. Ali começou essa questão aí da equidade que a gente tanto fala, né? Não só colocar todo mundo ali em igualdade dentro da sala de aula, mas procurar a equidade, procurar dar àquele estudante o que ele precisa e não igualar tudo ali, porque as pessoas, os estudantes não são iguais, eles têm necessidades distintas. Então começa, né, aqui essa questão. E o comprometimento
com a democratização do ensino. A gente viu uma crescente aí do ensino não, a democratização da gestão escolar. A gente viu uma crescente aí nessa democratização da gestão escolar nos últimos anos. Tivemos uma pequena turbulência recente aí nessa questão. Estamos vivenciando ainda, por incrível que pareça, gestões autocráticas em pleno 2024, mas se comparado com década de 80, 90, tivemos sim grandes avanços. Em 1996 tem início o processo de municipalização do ensino fundamental, etapa até então inteiramente sob a responsabilidade do Estado. Naquele ano, 46 municípios paulistas iniciaram o processo de municipalização do ensino, assumindo, por meio de parceria Estado-município, as primeiras séries do primeiro grau, ampliando as etapas até então atendidas, visto que parte significativa dos municípios oferecia apenas a educação infantil, que era a pré-escola, em suas redes. Vale destacar que as creches até os anos 2000 eram vinculadas nos municípios à instância do bem-estar social. A partir desse período, a educação infantil passou a integrar a rede de escolas das secretarias municipais de educação, com a ampliação dos segmentos creche e pré-escola. Nessa época, muitas professoras não eram nem formadas, não tinham nem o status ali de professoras, eram muitas vezes auxiliares, assistentes, ADIs, aquelas famosas auxiliares de desenvolvimento infantil. Elas não precisavam ter uma formação ali em nível superior, nem mesmo em nível técnico de magistério. Simplesmente ficavam ali na sala fazendo brincadeiras, às vezes até ensinavam os alunos algumas letrinhas, números, mas não eram propriamente professoras formadas. A municipalização levou tanto a rede estadual quanto as redes municipais a discutirem e elaborarem propostas curriculares, materiais de orientações didáticas e metodológicas, além de materiais pedagógicos que pudessem qualificar a ação educativa no território municipal. Importante enfatizar que, de forma simultânea às ações nos estados e municípios, o Ministério da Educação, o MEC, por intermédio da Secretaria da Educação Básica, SEB, promovia a elaboração dos parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, para o ensino fundamental e ensino médio. Os PCN contemplam o desenvolvimento pessoal, intelectual e emocional dos estudantes e sustentam uma visão de trabalho interdisciplinar consolidada, entre outras orientações, pela indicação de temas transversais ao currículo. Os PCNs, pessoal, muita gente acha que pararam de ter ali, que não tem mais valor, se eu posso usar esse termo, que não são mais norteadores, e são sim, tá? A gente teve aí a ABNCC, a Base Nacional Comum Curricular, tivemos aí as reformulações dos currículos estaduais, não só em São Paulo, mas em outros estados, mas os PCNs e DCNs continuam valendo ainda, tá? Eles são documentos mais amplos, que foram a base ali para a BNCC e também para os currículos, mas continuam valendo ali como documentos normatizadores e orientadores também. Em 2008, a Rede Estadual de São Paulo lança 2 programas. Para os anos iniciais do ensino fundamental, o programa Ler e Escrever, e para os anos finais do ensino médio, o São Paulo Faz Escola. A implementação desses programas contou com materiais didáticos para estudantes e orientações didáticas e metodológicas para professores, além de documentos com a definição das habilidades e competências a serem desenvolvidas em cada ano de escolaridade em todas as áreas e disciplinas curriculares. Algumas redes municipais e escolas da rede privada fizeram esse mesmo movimento de elaboração de propostas curriculares e de materiais para sua implementação. No ano de 2013, a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, SESP, promove discussões curriculares para os anos iniciais do ensino fundamental em ciências, história, arte e educação física, que resultaram em documentos de orientações curriculares publicadas entre 2013 e 2015.
No decorrer dos anos, vale destacar, tanto as redes municipais quanto a rede estadual de ensino promoveram individualmente ou em colaboração diversas discussões curriculares em prol da melhoria da educação pública, que reafirmaram a escola como um direito democrático de todo cidadão e que definiram políticas públicas necessárias para a formação continuada do professor. Nesse momento, ou melhor, nesse mesmo período, a União promoveu para o ciclo de alfabetização o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o PNAIC, contando com a adesão da SESP e da grande maioria dos municípios paulistas. Nos anos subsequentes, a elaboração da Base Nacional Comum Curricular se fez a partir de uma discussão que mobilizou os mais diferentes profissionais da educação em todo o país, em diversas esferas público-administrativas, bem como a sociedade civil organizada. O documento, relacionado à educação infantil e ao ensino fundamental, foi homologado em 20 de dezembro de 2017. No âmbito do ensino médio, as discussões ocorreram durante todo o ano de 2018, tendo sido homologada a versão final no dia 14 de dezembro daquele ano. Com a homologação da BNCC, os estados iniciam a reelaboração de seus currículos. O Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular, PRO-BNCC, instituído pela Portaria número 331 de 2018, estabeleceu as diretrizes, os parâmetros e os critérios para a implementação da BNCC em âmbito estadual e municipal. No estado de São Paulo, tem início a elaboração do Currículo Paulista, por meio de um processo intenso e continuado de colaboração entre Estado e municípios. Colaboração esta fortalecida pelo compromisso de todos os envolvidos com a melhoria da qualidade da educação e pela convicção da importância do currículo nesse processo. Essa parte, pessoal, do Currículo Paulista é importante. Temos os dados ali desatualizados, porque estamos estudando esse currículo em 2024, mas é importante a gente ter noção aqui, entender o que traz essa parte do Currículo Paulista, porque conta a história. Passamos ali pelas décadas de 70, 80, tentando melhorar, mudar a educação, torná-la mais democrática, tornar o ensino-aprendizagem algo real. Tivemos ali os parâmetros curriculares nacionais, as diretrizes curriculares nacionais, a chegada da Base Nacional Comum Curricular, que demorou uma eternidade, só em 2017, e aí sim, enfim, o Currículo Paulista, embasado em todos esses documentos e, claro, considerando as peculiaridades próprias ali do estado de São Paulo. Tá certo? Então, no vídeo de hoje, nós vamos parar aqui e num próximo vídeo, que vai ser a parte 3, a gente continua aqui e vamos falar em cima desse título aqui, o Estado de São Paulo, o processo de produção de um currículo representativo para todas as redes, tá bom? Então vamos parar aqui. Muito obrigado, forte abraço e até o nosso próximo encontro.